pessoal, mais um podcast Vibe de Vendas, o podcast da ProDados Marketing. Hoje a gente está aqui dando continuidade à nossa ideia de trazer empresários, trazer representantes do mundo dos negócios aqui de Fortaleza e do Brasil. E estamos com uma figura aqui muito bacana, que é um jovem, muito jovem, que desde cedo começou a empreender e a trazer coisas muito bacanas para o nosso estado. Eu vou dar uma lidinha aqui rápida no currículo dele, só para vocês terem uma ideia, tá? O cara foi formado em economia pela UFC, fez pós-graduação, fez mestrado em finanças, né? Foi pós-graduado em finanças pela Sampo, Escola de Negócios, mestre em economia pelo CAEM da UFC, doutor em relações internacionais pela Universidade de Lisboa, foi ex-presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira, fala japonês, hein, gente? Fala japonês, presta atenção. Professor do curso do Centro Universitário, meu Deus, da Unifonor, trabalhou como consultor nas Nações Unidas. Suas pesquisas são desenvolvimento econômico, comércio internacional, macroeconomia, finanças, membro do IBEF, deixa eu ver aqui mais, da Chatham House, da Royal Institute of International Affairs, finanças. Cara, o mini currículo dele dá uns 3 currículos meu completo, tá certo? E Justino, atualmente é o presidente do Corecon, né? Presidente do Corecon, e atua, o negócio principal dele, imagino, seja como diretor de investimentos e relações internacionais do Grupo Corp. Está aqui com a gente hoje o Igor Lucena. E vocês? Igor, e como é um currículo desse com 35 anos de idade, amigo? Conta essa história para nós. Apesar de ser pouca idade, a história é longa, sabe? Assim, muita gente se surpreende, né? Pelo muito que eu fiz do ponto de vista não só empresarial, mas do ponto de vista de acadêmico, né? Assim, do ponto de vista de trabalho. E o que eu gosto de dizer é que eu acho que eu sou uma das últimas gerações que coloca o trabalho em primeiro lugar. Isso é a primeira coisa que me preocupa muito, sabe? Que eu vejo uma nova geração muito mais preocupada com o que a sociedade tem que dar para ela do que ela tem que contribuir com a sociedade. Eu sempre tive uma visão muito clara de que a gente está aqui para deixar alguma coisa, né? Seja do ponto de vista de um negócio, seja um ponto de vista de uma posição, de um pensamento, né? Eu sempre tive isso muito claro, né? Eu comecei, acho que o meu primeiro trabalho de empreendedorismo foi quando eu estava com um grupo de amigos ali na Praça Portugal e a gente trocava fita VHS da extinta Rede Manchete, né? Só sabe isso aí quem tem mais de 30 anos. Quem é mais jovem não lembra o que é Rede Manchete. E a gente tinha uma ideia de reunir fãs de cultura japonesa, né? De quadrinhos e tudo, e a gente fez um evento chamado Sana, que no início era só uma brincadeira, e 24 anos depois se tornou um dos maiores eventos do Brasil nesse universo geek que se tornou mainstream, e é um dos maiores eventos do Ceará, né, do ponto de vista de investimento, de posicionamento. São mais de 100 mil pessoas todo ano. Virou um grande negócio, não é isso? Virou um grande negócio, virou um grande local onde grandes empresas nacionais e internacionais patrocinam, né? Então, assim, é um local onde surgem oportunidades de negócio, onde pessoas criam negócios, e a nossa ideia sempre foi de ver um pouco de que existia uma demanda reprimida para esse tipo de produto, né, de serviço, que já existia em São Paulo, mas que ainda não era tão forte. E a gente conseguiu transformar isso em realidade. Agora, um ponto, acho que é fundamental, e eu gosto sempre de dizer isso, que existe uma dicotomia entre trabalho e academia aqui no Brasil, né? Eu acho que eu sou exemplo que isso está errado. Eu acho que se você tem um instituto de visão de que o trabalho na academia, faculdade, mestrado, doutorado, você consegue adaptar isso para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, isso funciona, né? Então eu gosto sempre de dizer que tudo que eu aprendi de teoria econômica e de ideia que eu aprendi dentro da universidade, seja aqui ou no exterior, eu apliquei nos negócios que eu montei, né? Então, assim, isso é importante porque eu acho que as pessoas muitas vezes veem o estudo como algo só pelo título.
E eu acho que tá errado, né? Eu acho que a gente tem que saber como é que a gente consegue colocar a ideia de estudo dentro da operação, né? Então, assim, além disso, eu fiz muita pesquisa em desenvolvimento econômico, viajei muito, Europa quase toda, África. E isso abre muita mente, abre muito o que, é que o pessoal está fazendo lá e que a gente pode trazer para cá. E um outro ponto que eu também acho que é fundamental, assim, só para começar um pouco dessa questão de currículo, é que eu falo 7 idiomas, né? E eu acho que uma das maiores aberturas de portas que eu tenho é essa, porque quando você vai fazer um negócio com estrangeiro, quando você vai trazer um produto, um serviço de fora para cá e vai adaptar para sua realidade, quando você fala a língua do cara, você já ganhou o cara. Ele tem confiança de que você vai conversar com ele e que ele vai, que se você fala a língua dele, você entende como ele pensa. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando tu fala com um europeu, a gente às vezes quer testar um produto ou um serviço que já está pronto e a gente quer testar para nossa realidade, ele não quer testar. Tá pronto, tá no mercado. Você só vai lá, vai fazer, só vai vender. E a gente fica com essa, não, vamos ver como é que funciona. Isso não existe. Como quando você trabalha com japonês, não existe isso de barganhar, o preço é o preço. Não tem isso de dizer que é 100 e você vai levar, não, vamos fechar por 70. Esse aqui te serve ou não, ponto. Ponto. É isso. Né? Então, assim, entender outras culturas é fundamental dentro da visão de negócios, né? Então, assim, quando a gente pensa como é que isso opera, é importante você estar dentro da cabeça da outra pessoa. Né? E isso eu acho que assim, eu acho que a primeira base que eu tive de pensamento foi essa. Né? Sim, sem querer te interromper já, interrompendo, porque a conversa está começando boa. Nessa tua fala, eu achei uma fala muito rica, porque em pouco tempo você falou de inovação, você falou de, quer dizer, lançar um Sana no Ceará há 25 anos atrás, não deixa de ser uma coisa corajosa e inovadora, né? E sem contar que há 25 anos atrás, quantos anos ele tinha? Acreditar num jovem, como é que faz? E assim, a gente quebrou 2 vezes antes do negócio dar certo. Né? A gente papocou 2 vezes, mas a gente sabia que tinha um caminho, né? A gente papocava, mas o evento estava crescendo. Então, assim, não tinha capital, né? Não tinha na época capital para todo grande empresário tem que papocar pelo menos umas 3 vezes. Né? Todo isso mundo quebra umas 2 ou 3 primeiro. Isso acontece muito com o da música, né? Você pega, assim, Lady Gaga, esse pessoal, às vezes é 10 vezes antes deles estourarem, né? Aí eu acho que, assim, o que eu acho, assim, importante, já interrompendo vocês, é que o fracasso no Brasil, até mesmo do ponto de vista legal, ele é reprimido, né? Quando você você vai à falência ou você entra na reparação judicial, você não pode nem administrar uma empresa. No exterior, não, né? No exterior, o cara que fracassa é o cara que tentou. Aí ele fracassa 1, 2, 3, pô, na terceira deu certo, mas o cara que não fracassa, o pessoal já olha assim, pô, o cara nem tentou. De onde é que o cara veio, entendeu? Então já é uma mudança de concepção, né? Eu acredito muito nessa coisa da cultura como um ambiente de desenvolvimento de coisas boas e de coisas novas, né? Porque são 2 coisas um pouco diferentes. Mas aí, voltando, falamos aqui já de inovação, falamos de formação, uma coisa que eu observo muito, assim, a gente tem grandes empresas aqui no Ceará, principalmente aqui no Ceará, que é o nosso ambiente, que é o nosso dia a dia, que elas conseguem fazer, quando os seus, vamos dizer, empreendedores ainda estão vivos, grandes coisas. E muitas delas, quando essas pessoas vão embora, né, falecem e tudo mais, elas têm uma dificuldade enorme de continuidade. Né? E muito, eu observo também isso, muito em parte quando a gente vê que o cara trouxe para a gente, para dentro da empresa, pessoas bem formadas, independente de serem filhos ou não, a empresa consegue crescer. Quando você não consegue, dentro do seu momento de vida, trazer essas pessoas para dentro das empresas, quando aquele empreendedor vai embora, falece, a empresa acaba tendo dificuldade. Então, isso que você está falando é um negócio que para mim é extremamente importante, assim. E eu queria que tu falasse mais um pouquinho assim de como foi essa coisa de quebrar 2 vezes, o que vocês observaram, que eu acho que essa é a grande contribuição que a gente queria dar aqui no podcast, sabe? Extrair de você essa experiência de quebrar e de renascer e de resiliência, isso para nós é muito importante. Não, eu acho que assim,
todo empreendedorismo, eu gosto de dizer do Sando assim, porque é um negócio meu, né? Um negócio que começou assim de casa. E a gente tinha uma visão muito de que um produto, um serviço, às vezes ele nasce com um objetivo e ele vira outro completamente diferente, né? Assim, eu gosto muito dos exemplos japoneses, porque você vê a Toyota, né? Toyota fazia máquina como é que se diz? De tricô, né? Antes de fazer motores, né? A Nintendo, antes de fazer videogame, fazia jogo de carta, baralho, né? Então era uma coisa completamente diferente, né? Então, assim, quando a gente começou, a gente basicamente era um evento de exibição de série japonesa que não existia mais. E aí isso teve um limite. A gente viu que tinha um limite. E aí a gente trouxe pra dentro editoras de quadrinhos. E aí depois a gente trouxe pra dentro dubladores. Depois a gente trouxe pra dentro concurso de fantasia. E aí, a partir do momento que a gente batia na trave, a gente via, não, se a gente expandir mais, a gente vai ter uma receita maior. Então, assim, a gente meio que foi aprendendo na cara dura que o negócio tinha um mundo muito maior do que aquele mundo da cultura japonesa. Então, a gente disse, não, vamos continuar apostando, mesmo que o evento zerou aqui o dinheiro, vamos botar mais dinheiro, vamos continuar, né? E a ideia foi, vamos expandir mais. Como? Vamos trazer show. Vamos trazer agora cultura americana, mundo da cultura pop americana dentro. Isso está continuando a acontecer. Então hoje o Sun, depois de 20 anos, ele virou um evento multicultural de uma maneira tão grande que ele tem uma área cultura, ele tem uma área de cultura ele virou o maior evento de adoção pet no Ceará. Tem uma área só de pet, de adoção de pet, de cachorro e gato. Porque a gente viu que tinha alguma coisa a ver com isso. Tinha espaço. Então, assim, o evento ele virou extremamente mixado. Depois veio o mundo gamer, né? O mundo gamer se desenvolveu, passou o mundo do cinema, né? Se você olhar o faturamento dos games hoje, anualmente, é maior que o faturamento do mundo do cinema, né? Então a gente trouxe para dentro do campeonato de games, a gente viu que esse mundo tech começou a se unir com o mundo geek e depois o negócio estourou. Então, assim, o que era para ser um evento de exibição de filme japonês virou uma coisa completamente diferente. Aí, dito isso, a gente depois montou a nossa própria produtora. A gente não. Deixa eu te fazer uma perguntinha sobre isso. Como é que vocês percebiam esses espaços? Qual é o processo de entender, pô, cabe isso? Como assim? A gente escuta, a gente aloca uma verba para escutar o pessoal. Então chega o cara com a ideia mais mirabolante do mundo. Cara, eu gosto só de filme de zumbi. Pesquisa, então. Também. Vai chegar. Nós vamos chegar lá. Primeiro não. Primeiro a gente não levava a pesquisar a sério. A pesquisa era no ouvido. O cara chegava e dizia, eu quero fazer uma área só de zumbi. Aí eu disse, velho, quanto é pra fazer uma sala de zumbi aqui? Aí ele botava o orçamento e a gente, né, fazia. Então a gente começou a escutar o pessoal e o pessoal, o que é que o pessoal quer? E aí o evento começou a não ter mais a cara da gente, dos organizadores, dos fundadores, e ter a cara do público. Aí a gente começou a fazer pesquisa. Pesquisa de satisfação, pesquisa mixada, pesquisa com o público lá dentro, quais são as atrações que eles querem ver, o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam. Aí sim, todo ano a gente tem uma quantidade de pesquisa que são mais de umas 150 páginas, todo evento, e a gente faz uma análise densa do que o pessoal quer e o pessoal não quer. E o que a gente consegue extrair desse sentimento. Aí hoje sim, hoje o evento é focado majoritariamente nas decisões de pesquisa. Algumas coisas não. Algumas coisas ainda vão sair da gente, ainda sai da nossa cabeça assim, que a gente vê lá fora, né? Então, tipo assim, a gente vai na Disney, a gente vai nos eventos no exterior e diz, putz, isso aqui dá certo no Ceará. Vamos trazer. Só no Ceará, né? Hoje você deve receber gente do Brasil todo para esse evento, né? A gente vai fazer em outros estados a partir do ano que vem, né? Tem uma ideia já bem encaminhada para Pernambuco, para Brasília. Então a ideia é que o evento ele tem essa mesma característica fora daqui, né? Ele começou aqui, mas ele já tem várias ramificações, né? Tem um evento só de esportes eletrônicos que a gente teve no final de semana que vem. Aí a gente já faz o evento 2 vezes por ano. Então assim, a gente conseguiu criar um universo de que pessoas não são atendidas, né? E aí é interessante porque a gente fala muito sobre concorrência, né? E aí a gente sempre debate sobre isso. Eu disse, gente, não tem um maluco que vai querer gastar milhões para criar um evento novo e concorrer com a gente. Tem que ser muito doido para fazer o que a gente fez. É o oceano azul para a vida toda, né? Não sei se é para a vida toda, mas eu gosto de dizer o seguinte, que o cearense ele é muito bairrista, né? Já teve outros eventos aqui acontecendo e os caras não conseguem entender porque é muito diferente a maneira que a gente faz aqui do que faz em São Paulo. A gente tem que ter um ticket médio. Sim, me permita colocar um negócio de escutar,
que é o seguinte: se você escuta o cara, se você escuta o teu consumidor, não há por que ele ir procurar outro. Se você faz o que ele está querendo, por que que ele vai atrás de mais alguém, né? Exatamente, exatamente. E aí baseado nisso, né? Assim, eu acho que todo negócio, seja ele produto ou serviço, você escuta bastante o desejo do consumidor e principalmente faz ele ter uma visão de algo que ele gostaria de ver, mas ele não consegue ver, né? Então, por exemplo, o cara passou a infância dele curtindo as músicas dos desenhos animados japoneses da década de 80. Aquilo tá lá no subconsciente dele. A gente trouxe os caras que eles nunca imaginavam que iam tocar aqui no centro de eventos. Foi todo mundo, foi a cidade inteira. Mas quem é que foi pensar em fazer essa demanda acontecer? Ninguém, só a gente, que era doido que nem o pessoal, né? Então a gente foi nessa toada, né? Então, assim, quando eu acho que qualquer negócio você tem que entender profundamente dele, profundamente de quem é o seu cliente, o que é que o cara, qual é a dor dele, ou o que é que motiva ele a sair de casa. Acho que vai por aí. Isso vem da academia. Aí o pessoal pode aparecer que isso vem da cabeça. Não vem, cara. Para mim, isso vem de quê? Economia psicológica, né? Hoje você tem economia comportamental. A gente faz análise de preço, a gente faz elasticidade de demanda. Eu faço cálculo de economia prática dentro desse mercado, né? Então a gente faz uma análise de quantos vendedores de um produto X vai estar dentro do evento, quanto de alimentação tem que estar para que a demanda não seja maior que a oferta e você não tenha uma diminuição de estoque e preço. Então é como eu disse, o que funciona a perpetuidade da coisa, porque 25 anos para um evento é muita coisa. É como se você pegasse uma empresa e dissesse que a empresa tem 100 anos. Para evento, 25 anos é muita coisa. Era isso que eu ia Entendeu? dizer, né? Eu tive a oportunidade de ver um vídeo da Corpus comemorando 50 anos de existência dela. Quer dizer, é uma empresa tradicional, familiar, né? E que faz um serviço na área dela de segurança que é muito básico, que é a segurança do dinheiro, né? Ela transporta, ela leva, hoje ela já, em alguns pontos, o dinheiro já está no cofre, mas já está na conta do cliente. Então o nível de tecnologia é bem grande. E o Justino leu aí no teu currículo que você é o cara da inovação. Imagina você, um dos sucessores dessa empresa, quantos anos essa empresa vai durar, Justino? Hein? A nossa visão dos 50 anos agora é tipo, os próximos 50 anos, né? O que nós vamos apresentar. Claro. O que o Marcelo falou. Como foi essa transição? Não teve transição. Eu sempre fiz os dois ao mesmo tempo, né? Esse é o grande ponto, né? Eu faço hoje, o que é meu dia a dia? Eu tenho o tempo que eu divido entre a empresa familiar, a empresa com os meus sócios, os meus investimentos próprios, minhas apostas, que eu faço apostas em empresas próprias, né? Eu sou investidor em algumas empresas, e eu depois aí a gente pode falar, eu faço minha contribuição pública no Conselho Regional de Economia, né? Então eu acho que uma coisa termina complementando a outra, porque você começa a ter entendendo dores de como organizar as coisas, né? Eu acho que essa empresa de uma maneira geral, evento, negócio, ele é como se fosse uma entidade viva. O trabalho é você fazer com que todas as engrenagens, pessoas, fluxo de capital, clientes, recebimentos funcionem num fluxo. Se o fluxo funciona, o negócio anda. Se tem alguma engrenagem que não funciona, você tem que saber como ajeitar ela da melhor maneira, né? Eu acho que isso faz um pouco. Não é a parte da minha de administração, mas eu acho que o economista ele olha um pouco tudo assim, sabe? Como é que a coisa funciona de maneira geral. Mas focando lá, meu ponto é muito novos produtos e serviços, né? A gente fez muitas aquisições de empresas na área de segurança eletrônica, é um ponto que cresce muito, desenvolvimento de softwares próprios, análise de dados. E eu tenho uma visão muito clara, seja na nossa área de segurança que vai Próprio também, né? De soluções eletrônicas. Software e hoje quase que montagem de hardware próprio. Apesar da gente comprar muita coisa da Ásia, e aí é onde eu entro também, mas o que é que eu vejo? Que o negócio, segurança e qualquer outro negócio, ele está cada vez mais transmutado, né? Você precisa ter elementos de tecnologia integrado com realidade, né? Eu não acredito em empresas puramente de software, né? Então, assim, por que é que você tem esses apps de ride sharing e que quase todo mundo vendeu tudo, né? O pessoal do Easy Taxi bombou, ele vendeu. Porque ele sabia que ia ser copiado. Sabia que teve o chinês, o Didi,
O Uber começou a dar lucro agora, e é um lucro pequeno, e já tem um monte de cidade proibindo. Porque é algo que você. E aí é onde é interessante. Você cria uma ideia de negócio, você esquece os princípios da economia. Como é que você tem lucro em economia? O lucro em economia, ele se baseia quando você é dono dos meios de produção, quando você é dono do capital investido e quando você é dono do sistema de negócio. Se você tiver isso, você tem uma margem de lucro. Quando você tem um aplicativo ou um sistema digital onde você não é dono dos meios de produção, eu vou dar esse exemplo, né? Todo motorista, Uber motorista. Quando o próprio modelo de negócio é facilmente copiável e quando o capital está no mercado inteiro para esse tipo de joint venture. Então a tendência em economia é que quando isso acontece a margem tende a zero. Por isso que todo mundo depois que estourou vendeu, porque sabia que aquele modelo não é sustentável. Entendeu? Então a minha visão é muito clara. O que você está dizendo? Quando você tem um negócio que já roda, tem um processo que está trabalhando, o melhor dos mundos é quando? Quando eu trago tecnologia e faço aquele negócio ficar mais bacana ainda, porque eu tenho uma base real de trabalho, onde está lá uma estrutura montada e eu vou agregando tecnologia, e fazendo aquele negócio ficar mais eficiente, vamos dizer assim. Adam Smith escreveu isso há 300 anos atrás e continua. É porque a economia é uma ciência jovem, né? Quando a gente compara com física, biologia, medicina. Mas ela é muito clara, é muito clara. E o que eu acabei de definir é a concepção do que a gente chama de livre mercado, né? Que tende a zero. Quando a gente bota na outro extremo, monopólio, é quando só o capital é muito grande para você investir. Vamos lá, vamos abrir aqui. Quem de nós aqui pode fazer uma refinaria? Acho que quase ninguém no Ceará, se você pegar até as grandes famílias bilionárias, ninguém tem dinheiro aqui para fazer uma refinaria. A refinaria custa 20 bilhões, 30 bilhões. Né? Então, tipo assim, se a gente pegasse duas das maiores empresas do Ceará vendesse, não ia dar. Né? Então, você tem que ter um capital muito grande, você tem que ter um know-how muito grande e barreiras à entrada. Aí a margem de lucro, ó, pá, lá em cima, porque você controla preço. Então, por que o negócio funciona? O negócio funciona quando ele tem um certo nível de barreiras à entrada, ou seja, você tem um conhecimento X que poucas pessoas vão ter. Mais ninguém. Você tem uma quantidade de dinheiro X para montar aquele negócio que nem todo mundo tem. E que a partir daí você vai criar uma estrutura que vai fazer você se posicionar no mercado. Aí é que o negócio dá certo. E muita gente não pensa nisso. Eu acho que estourou já essa época aí de todo mundo querer fazer um monte de startup e achar que vai botar dinheiro fácil. E não dá lucro. Por que não dá lucro? Porque se todo mundo tá fazendo igual. Com o Zuckerberg, vai né? todo mundo pra Todo lucro. mundo acha que vai ser ele, mas tá difícil agora, né? Os bancos digitais, pouquíssimos vão sobrar. Vai consolidar, porque no final é tudo igual. Virou padaria. Virou padaria. Ele está apostando num financeiro que ele não tem um controle, né? Quando ele libera crédito para quem ele não está controlando a entrada, isso vai ter um retorno negativo lá na frente. Quem vai pagar essa conta? Exato. Então eu acho que assim, e aí é onde eu estou te dizendo que funciona, do meu ponto de vista como empreendedor, a gente pegar a ideia de conhecimento da academia, faculdades de economia, cursos de economia, e onde eu aplico no negócio. E aí, quando me vem ideias de investimento, ideias de negócio, eu digo, cara, isso aí tem que dar zero. Ou isso aí não, isso aí é inovador, isso é bacana. Né? Eu vi agora uma startup muito bacana inglesa que me chamou a atenção. Ela, eu não sei como funciona, ela vai lançar agora, mas ela está uma grana muito boa. Se chama Believe. A ideia é um pouco arriscada, mas eu entendi o seguinte: ela vai te aplicar, mostrar fundos específicos de investimento para você melhorar o seu patrimônio, e aí ela te empresta uma taxa quase que japonesa, subsidiada, e aí você vai pagando ao longo de 5 anos uma taxa de 2 ao ano, 1,5, enquanto você tem os fundos que ela te obriga, e aí ela te alavanca, e você pode comprar um fundo que está, em média, gerando 5, 6 ao ano. Então ela está te ajudando a aumentar o teu patrimônio de uma maneira relativamente saudável. Isso aí eu não vi ainda. Isso aí é um negócio interessante para pensar. Né? Legal. Deixa eu aproveitar aqui. Igor, aqui é uma questão da gente falar de cultura. Eu, por exemplo, trabalhei com líderes gregos, italianos, japoneses,
portugueses e franceses. De cada um, eu absorvi um pouquinho da cultura para aplicar, primeiro em RH, que eu trabalhei muito tempo em RH, e depois em operação, né? De todos esses, o que sempre me pareceu assim, foco geral, foi o japonês. É preto no branco, vamos fazer, tal. O mais conceitual que eu trabalhei junto foram os franceses, né? Ah, sim, uma outra coisa antes. Eu também sou fissurado na questão japonesa, só que um pouco antes dos anos 80. Eu comecei assistindo National Kid, Aí já foi 60 de anos. 60. Então, muito bem. Outro plano aí. Quando eu era molequinho, eu achava fantástico aquilo lá. Aliás, eu assisti ontem, só para. Então, essa questão da cultura, né, essa questão do desdobramento, a importância, por exemplo, do Deming no Japão, a gente estuda há muitos anos isso, e eu aplico isso no dia a dia. A pergunta é a seguinte: quando a gente trabalha para movimentar a cultura com uma visão fora da caixa, como que a gente faz, certo? Ou como você poderia sugerir? Quando eu estou aqui no mercado cearense, de varejo cearense, a maioria nasceu como comerciante, e lá num quadro de harmonia de gestão, que deveria ser 25% para o ambiental, 25% para o RH, 25% para o mix e 25% para a gestão, ele aplica 85% do tempo dele no comercial, porque ele é comerciante. Então, o nosso fora da caixa é ajudar o povo a enxergar a gestão de outro jeito, as pessoas de um outro jeito. E aí, quase todas as práticas, pela minha concepção, que vem da escola japonesa e da francesa, se encaixam muito bem, porque elas são dentro de critérios padronizados, certo? Então, a pergunta é essa. Para a gente influenciar essa nova juventude, que enxerga um pouco diferente, a seguir rumos seguros, o que a gente deveria fazer? Olha, eu acho que assim, o primeiro ponto da nova juventude, e que é complicado, e que eu digo assim, até para os meus amigos que têm irmãos muito mais jovens, aqueles temporão, eu digo, cara, o mundo não vai te dar as coisas de mão beijada. Começa por aí. Exatamente. Começa por aí. Antigamente, eu gosto de estatística, né? Antigamente, você comprava uma casa, você pegava um salário. Eu gosto de pegar os dados dos Estados Unidos, mas ele reflete no mundo inteiro. Você precisava de 6 anos, 5 anos, 4 anos, no máximo, o salário médio do americano para dar entrada no financiamento de uma casa. Isso. Ou seja, começar a vida, né? Hoje demora 22 anos, porque o preço das coisas disparou. Então hoje o mundo é muito mais desafiador do que era no passado, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Se o mundo é mais desafiador, eu preciso ser melhor do que os outros. Sem dúvida. Para eu ser melhor do que os outros, eu tenho que saber mais do que os outros. Sem dúvida. Porque antigamente dinheiro era poder. Tinha isso, né? Quem tem dinheiro tem poder. Hoje quem tem conhecimento tem poder. Exatamente. Hoje, às vezes, a pessoa que pode não ter um puto no bolso, mas ele tem uma capacidade intelectual, uma capacidade cognitiva tão grande que ele consegue movimentar pessoas em 10 até. E ele consegue movimentar as pessoas que têm dinheiro. Isso. Então, para você ter conexões e conhecimento, você tem que ler muito, você tem que ter um bom currículo, ou seja, você tem que terminar sua faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer pós-graduações, apresentar papers, ir para academia. E a partir daí, você botar suas ideias à prova, porque não adianta ela também ficar com a ideia dentro de casa. É jogar isso pra frente. Eu tô aqui agora conversando, mas mês que vem eu tô indo para o Congresso Mundial de Finanças. Vou apresentar um paper no Congresso Mundial de Finanças sobre conectividade de nações. Eu não precisava estar fazendo isso, mas pra mim é importante. Entendeu? Eu tenho visto você em quase tudo quanto é de revista, Diário do Nordeste, capa da Infomoney, não foi? Esses dias, exame. Então, vai voltando ao que eu quero dizer. É qualificação. É qualificação e saber que no mundo da informação hoje tem muito lixo, 80% é lixo e 20% é conhecimento. Certo. E 20% é conhecimento não tá no YouTube, não tá no Netflix, não tá no Instagram nem no TikTok. Estão em livros, estão em documentários, está no Financial Times,
tá na Bloomberg, tá em grandes centros de credibilidade que você começa a formar o seu próprio pensamento. A sociedade valoriza o pensamento não coletivo, mas ela valoriza o pensamento único que tem base, tem fundamento. Original, né? Original. Vamos chamar de original. Original. Então, o que eu digo para quem está agora, pessoal jovem, crie seu pensamento original e não pare de estudar. Hoje em dia, se você não tiver 3 línguas, você não vai ser um grande player. Ao menos que você seja muito bom em alguma coisa, tipo em esporte, alguma coisa. Mas o mundo hoje, ele está conectado, você tem que falar 3 línguas, você tem que ter um nível de conhecimento, você tem que falar sobre o que está acontecendo no mundo, e isso não está nas redes sociais. E isso é o meu medo, sabe? Que tipo de sociedade nova a gente está formando com pessoas que vão realmente para frente, né? É um risco muito grande, né? E isso está muito no Brasil, tá? Isso está muito no Brasil. Quando a gente olha na Europa ou na Ásia, não tá assim. Tá muito diferente. Eu me preocupo muito com o nível do que a gente vai ver daqui para frente, porque a tecnologia é muito boa, mas a tecnologia mal utilizada nos desaprende a pensar. Eu estava assistindo outro dia um podcast de um neurocientista brasileiro que trabalha lá nos Estados Unidos, é chefe de um. Até deu um orgulhozinho assim, porque o cara é chefe de um laboratório gigantesco de estudo de neurociência e tudo mais. E ele dizendo que nos últimos 20 anos, todo ano, eles aplicam o velho teste de QI numa base lá, só para ver como é que está a evolução das pessoas, né? Então eles pegam lá, sei lá, 3 ou 4 mil pessoas em lugares diferentes dos Estados Unidos e eles aplicam o teste de QI anualmente. E nos últimos 20 anos, até 2 anos atrás, sempre dava resultados melhores. Havia uma evolução do QI das pessoas. E nos últimos 2 anos isso vem caindo, né? Assim, uma das coisas que eu observo, e um pouco baseado nisso que você acabou de falar, é que a gente está numa vida, e eu não condeno isso, tá? Não vai um juízo de valor nisso que eu vou falar, das soluções e dos conhecimentos fáceis, né? Então, eu preciso fazer uma receita de bolo. Eu vou lá no YouTube e aparece a receita de bolo. Eu não preciso mais comprar o livro, né? E ler o livro inteiro para escolher a minha receita do bolo, né? Então, isso faz com que as pessoas precisem pensar menos e trabalhar menos. Você enxerga isso nas empresas, nas pessoas? Você consegue enxergar isso aí? Isso está na maneira de uma sociedade geral. Estados Unidos e Europa e Brasil. Europa nem tanto. Eu acho que tem uma visão muito diferente, sabe? Mas eu acho que é uma questão do imediatismo. Eu acho que isso aqui é muito bom, mas isso é um veneno, né? Porque às vezes as pessoas querem que você mandou mensagem, a pessoa quer, meio que obriga a outra a responder de imediato, né? Putz, não me respondeu, faz 5 minutos que eu mandei a mensagem. Isso não existe, né? A gente é da época que às vezes o cara saía, tinha até o pager, né? O pager que você mandava uma mensagem. Mas eu acho que sim, eu acho que precisa ter uma mudança fundamental nisso. E talvez seja um pouco dessa, assim, a gente está indo para um buraco que depois vai voltar a subir. Eu tenho uma preocupação de como a gente vai tratar isso como sociedade. Porque são momentos distintos. Isso afeta as empresas, afeta o ensino. Mas eu acho que vai começar a mudar. Na Finlândia, teve um evento que foi o seguinte, eles transformaram Finlândia ou foi Suécia? Eles aboliram grande parte dos livros públicos, escola pública, e transformaram em tablets. Mostrou que diminuiu em 30% a capacidade de aprendizagem. Ou seja, a tendência de que tecnologia melhora a vida das pessoas se mostrou errada. E se tu tá falando de Finlândia e Suécia, tu tá falando do supra-sumo da sociedade, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social. Resultado, o governo mandou abolir os tablets e voltou todos os livros. Então, a ideia que tem que cada vez mais isso vai melhorar a nossa vida, mostrou no ápice de uma sociedade já desenvolvida que é errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre tendência, que é uma coisa que poderá acontecer, como pode ter o efeito contrário. O segundo, e eu gosto de repetir... Como você forçar uma coisa que não é o que deveria acontecer porque você acha que aquilo é uma tendência, né? Exatamente. Que nem a digitalização toda do mundo, né? A gente não tem tanto esse problema, mas nos últimos anos eu pesquiso, porque a gente trabalha com dinheiro, a maioria das nações europeias estão obrigando
bancos, instituições e empresas a não pararem de receber dinheiro físico. Porque a probabilidade de um ataque cibernético vindo da Coreia do Sul, da Rússia, da China é altíssima. E tudo que esses países querem é o seguinte: abandonem o papel dinheiro, fiquem só digital, que a gente destrói o país de vocês. A gente destrói o país de vocês sem nenhuma arma. É só desativar o sistema os POS de venda de um dia para a noite. Você não acha que a Europa, por gostar e garantir a cultura dela, aquela cultura mais antiga, a pizza não pode levar ketchup, o filé da França tem que ser o mal passado, o português gosta do pastel de nata. Notou que os exemplos são tudo de comida, né? Mas tudo bem. Eles, lembre-se que eu sou chefe, hein? Um dia eu cozinho para você. Isso não tem a ver com esse fortalecimento passado de geração para geração, fortalecendo essa cultura, ao contrário de um país de tamanho continental como o nosso, onde a cultura está se perdendo um pouquinho com a entrada dessas culturas americanas e mais pesada, e isso faz com que a gente fique muito suscetível ao que é oferecido pela internet, com a facilidade muito mais rápida. E a gente sabe que em alguma dessas redes sociais eles têm aqueles programas que viciam a pessoa a estar passando um dedinho para baixo e para cima, e quando ela começa, para um pouquinho, que passa 20 segundos naquela tela daquele assunto se repete centenas e centenas de vezes, sem mudar, sem dar a possibilidade dela escolher outro assunto. Você acha que isso tem a ver com... Eu acho que não, eu acho que o mesmo problema existe lá. Portugal hoje tem um grande problema que as crianças estão vendo tantos youtubers brasileiros que estão falando português brasileiro. Eu acho que o que você diz é o seguinte: essas nações têm culturas milenares, têm idiomas que são próprios. Na América nós não temos idioma próprio, tudo é importado, né? A nossa cultura é uma miscigenação. Os americanos também são uma miscigenação de ingleses, irlandeses, alemães. Então eu acho que não, eu acho que por definição, os países da América, do Canadá ao Uruguai, são um conjunto de culturas. E esses países, eu acho que eles preservam mais porque é aquilo há 1.000, 2.000 anos de história, né? Roma sempre foi aquilo, né? Há 2.000 anos. Eu acho que tem um ponto um pouco diferente agora. Quando a gente fala também disso, e de uma maneira geral do que está acontecendo, eu acho que todos nós temos um efeito econômico, e é só porque eu gosto de puxar assim, a coisa do ensino, que é o custo de oportunidade. Tá no sangue, né? Qual é o custo de oportunidade? Eu brincava muito com meus alunos, assim, qual é o custo de oportunidade de vocês estarem aqui na sala e não estarem no bar bebendo? Né? E aí eu dizia, o custo de oportunidade é que se você ficar aqui na sala comigo aprendendo durante esse semestre, em média, o salário de vocês aumenta 33% por ano, segundo estatísticas nacionais. Se você estiver no bar, você não se forma, seu salário não aumenta. Então, o custo de oportunidade é sempre aquela segunda melhor opção de algo que você quer fazer. Então, como é que a gente diz para o pessoal jovem? Eu digo o seguinte: o jovem tem um custo de oportunidade. Ele pode se divertir agora no YouTube, no mundo digital, e ato contínuo, a vida dele vai continuar igual. Ou ele pode abandonar isso, que é um prazer temporário, ir para o livro, ir para a busca do conhecimento, e aí ele vai ter um prazer maior, que vai ser viajar ao mundo, participar de feiras internacionais, ter mais dinheiro no bolso. Então é tudo baseado no custo de oportunidade. Agora, depende de cada um de nós tomar a decisão. E lembrando que isso não vai acontecer quando você tiver 50 anos, não, viu? Isso pode acontecer com 34 anos. Não, 34 agora, né? Até chegar nos 34. Se não tiver acontecendo, É para a própria aceleração. Por exemplo, em cima disso aí, como a cultura, obviamente, ela vem forte com os livros, com os técnicos e com o mestre. Então, nós estamos aqui, nós somos professor também, né? Eu concordo contigo na questão de você pegar aqui e fazer a formação tete a tete. Incrivelmente, nesses lugares que a gente estava falando, até hoje é privilegiada a educação através do líder para a sua equipe. O povo quer levar isso para o digital cada vez mais, né? Quer levar para o aplicativo, mas existe, na minha visão, uma questão que é insubstituível, que é essa troca da energia, da experiência, que não está no livro, não está
no site tal, tá lá no livro, tá numa linha do livro, né? Lembra que a gente marcava? Até hoje eu faço isso, né? A frasezinha ali, marca aqui, busca ali. Então, a gente no dia a dia, hoje mesmo eu estava no evento, eu encontrei com um monte de gente que a gente formou. Um monte de gente, um evento da CESU aqui hoje de manhã. E qual que é a satisfação? É você ver que a pessoa melhorou. Melhorou. Tá? Com jovens, por exemplo, primeiro ano de faculdade, que a gente costuma, seus alunos ou meus, a gente vê que, sei lá, de cada 10 tem 1 ou 2 que topa isso. O outro ainda está achando que o bar é melhor, que vai ficar 30 segundos. Essa semana eu vi um negócio na internet que eu fiquei assim, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Era um cara moreno, assim, com uma barba muito bem feita, de paletó e tudo mais, dizendo o seguinte: olha, se você acha bom para sua vida estudar, estude. Mas se você vier comigo, você vai ganhar dinheiro. Aí eu olhei assim, fiquei olhando para aquele negócio assim, bloqueei logo o anúncio, não quis mais nem ver aquele troço. Achei assim, como se houvesse algum tipo de não é nem de mágica, é de contrassenso entre estudar e ganhar dinheiro, sabe? Ou de briga entre esses dois conceitos. E a própria forma de falar. Sim. A própria forma, você é imbecil, para de estudar. Vem para cá. Vem para cá. Isso aí me lembra outros sistemas, né, que não vale falar agora. Então tem uma coisa também de valores, sabe? Isso. Que eu acho que a gente tem que resgatar alguns valores. Né? Eu aprendi, eu passo muito isso para as minhas filhas, né? Mas outro dia eu estava pensando no seguinte: tem uma frase que eu acho a pior frase que existe no mundo, que é aquela que diz que os fins justificam os meios. Né? Para mim, essa é a pior frase que existe no mundo, porque parece que tem uma separação entre essas duas coisas, fins e meios. Né? Não tem essa separação. Os fins são fruto dos meios. Dependendo do que você faz, você vai receber um determinado resultado, né? Assim, daquilo. É como se as duas coisas estivessem 100% separadas, né? O fim é uma coisa, os meios são outras. Então eu posso fazer um bocado de besteira aqui e lá no fim o negócio vai dar certo. Não vai. Não vai. Ou você constrói a coisa para dar certo, né? Ou aquela coisa simplesmente não vai dar certo, né? Porque é na construção que está o resultado, não é lá, né? E o nosso convidado aqui deixou bem claro, né? A escolha, a sua escolha é que vai definir o seu futuro, né? Exato. Então, a escolha é o estudo. Está aqui um grande mestre, um doutor, tá? Representando o nosso estado, representando o nome da família dele, né? E honrando a gente aqui nessa mesa. E faltou uma coisa importante dizer aqui, tá? O nível de humildade desse homem. Né? É altíssimo. Vou fazer uma referência. Isso gente muito não boa. Tem. Eu achei que tinha andado com pessoas inteligentes. Mas, de fato, eu venho descobrindo numa caminhada que a gente tem feito aqui, construindo uma nova amizade com o Igor, e eu venho a cada dia descobrindo o quanto ele é humilde. Tá? Para você ter uma ideia, agora, ele na posição de presidente lá do Conselho dos Economistas, ele criou um livro onde todos, ou alguns dos melhores economistas do Ceará participaram. Ele deu espaço para que todo mundo participasse. E não o presidente do conselho, mas os representantes de economia do Ceará. Perfeito. Isso foi uma edição linda, um livro maravilhoso. Teve o lançamento, a gente teve a honra de ser convidado e estar lá presente. Então, é difícil você ter um representante de classe que pense na classe, né? E com essa edição, onde esses economistas tiveram a sua participação, mostrou o tamanho da humildade dele. Fora outros tópicos que a gente no dia a dia vai vendo e reconhecendo isso de cara, tá? E a gente sabe que o tempo dele é curto, ele ainda está nas escolhas, e a gente quer agradecer a sua presença aqui, para a gente é muito importante, soma muito para contribuir para o nosso crescimento, não é isso, Justino? O nosso objetivo de um podcast diferente. Assim, a gente podia depois fazer um outro podcast, porque nós nem falamos da Corpus ainda, né? Falamos de várias coisas e acabamos não falando das inovações e do processo da Corpus de inovação. Né? Acho que a gente vai ter que fazer isso mais na frente.
Vai ter novidades aí, né? Eu já estou sabendo que tem várias novidades que estão aí para serem lançadas. Isso. E aí, quando você quiser falar um pouquinho sobre isso também, Eu fica agradeço. aqui com a gente à vontade. Nada, eu que agradeço a participação. Para mim é sempre um prazer estar falando um pouco sobre o trabalho. Eu acho que o mais importante de quando a gente está falando de podcast ou de falar um pouco sobre história é inspirar pessoas. Então, o meu objetivo aqui não só é falar um pouco da minha história, mas se a gente conseguir inspirar pelo menos uma pessoa a mudar a vida dele, fazer algo Exatamente. do melhor curso de oportunidade, eu acho que a gente está fazendo o nosso trabalho. Eu vou dar aqui para encerrar, né? Eu vou dar o meu parecer. Eu ganhei muito ouvindo você, porque durante muito tempo eu questionei se eu estava no caminho certo. E eu estou no caminho certo. Tá certo? É bacana ver assim uma pessoa jovem que tenha a intensidade de distribuição de energia que você tem, né? É uma inspiração, né? Mostra que realmente vale a pena, como aqueles jesuítas no passado faziam, né? Eles tinham que trazer uma religião nova, um povo novo, riquezas novas e a troca era muito desigual, né? Então, eu acredito que esse formato, essa inspiração que você traz realmente é bárbara. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. A todos vocês. Show. E já fico aí guardado para a gente voltar aqui e falar um pouco mais. Ok. Legal. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do podcast Vibe de Vendas, um podcast da Prodap. Obrigado aí pela participação de todos vocês e pela assistência. Até mais.